Olá, meu nome é Ana Júlia e, juntamente com o João Pedro e o Luiz Gustavo, nós desenvolvemos esse trabalho sobre oxidação catalítica seletiva. Para entrar no tema, vamos começar falando sobre a aplicabilidade. Então, as oxidações, elas são o principal meio de obtenção de muitos compostos, como aldeídos, cetonas, ácidos, entre outros compostos fundamentais para aplicação na indústria química. Além disso, a oxidação catalítica ela apresenta uma certa dependência de diversos fatores, alguns dos quais nós vamos estar estudando nesse trabalho. Além disso, cabe ressaltar a importância da seletividade, já que na oxidação catalítica, por vezes, há a formação de produtos indesejados, que podem levar a prejuízo econômico e também ambiental. Bom, então, dada essa importância econômica e também uma certa complexidade das oxidações catalíticas seletivas, a gente pode observar aqui nesse gráfico à direita uma crescente no número de publicações científicas com título ou com palavra-chave oxidação seletiva, que ressalta justamente a importância e a relevância desse tema. Agora que a Ana explicou a importância das reações de oxidação, vamos entender então o que elas são. As reações de oxidação e redução são reações químicas que envolvem a transferência de elétrons de uma espécie química para outra. Dessa forma, as reações de oxidação e redução estão sempre acompanhadas uma da outra. A gente diz que a espécie que está recebendo elétrons, ela está sendo reduzida, e a espécie que está doando elétrons, ela está sendo oxidada. Outro conceito importante de entender é que a espécie que está sofrendo oxidação, ela é dita agente redutor, e a espécie que está sofrendo redução é chamada de agente oxidante. Nas substâncias orgânicas, uma forma da gente observar se uma espécie química está sofrendo oxidação é observar a estrutura dela após a reação. Caso essa reação ela ocorra num carbono da molécula, então ou a quantidade de ligações carbono-hidrogênio diminuiu, ou então aumentou a quantidade de ligações de carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio ou carbono e algum halogênio. Um exemplo bastante estudado pela literatura é a reação de oxidação de álcool primário, que vai dar um aldeído e depois esse aldeído, ao ser oxidado, vai gerar um ácido carboxílico. Aqui no exemplo, a gente pode observar que o álcool primário ele tem uma ligação carbono-oxigênio. Já o aldeído, ali no meio, tem duas ligações carbono-oxigênio. E, por fim, o ácido carboxílico ele tem 3 ligações carbono-oxigênio. Bem, uma vez que a gente entendeu os fundamentos das reações de oxidação, vamos conversar um pouco agora sobre seletividade, que não é um conceito novo para ninguém e que é o resultado da preferência por uma reação acontecer em relação a todas as outras reações que podem acontecer. Nesse sentido, para a gente entender bem esse conceito, é importante a gente estar familiarizado com as reações paralelas, em que, para um mesmo conjunto de reagentes, diferentes caminhos reacionais podem acontecer, de modo que diferentes produtos podem ser formados. Como está exemplificado ali no slide, na reação de formação do óxido de etileno, em que, paralelamente a essa reação, pode estar acontecendo uma combustão completa, com a formação de dióxido de carbono e água, que nesse caso não são nossos produtos de interesse. Assim, vão existir diversas formas de seletividade que podem estar atuando, como por exemplo a estereoseletividade, em que há a formação de diferentes estereoisômeros, a regioseletividade, em que vai haver a formação de diferentes isômeros constitucionais, e também a quimioseletividade, em que um reagente pode atacar diferentes grupos químicos do outro reagente, e com isso levar à formação de diferentes produtos. Quando a gente estiver trabalhando com reações oxidativas catalíticas, vão existir alguns fatores químicos conhecidos que podem afetar a seletividade. Um deles é a força da ligação metal-oxigênio. Nessas nossas reações, geralmente o catalisador vai ser um catalisador metálico, de modo que o mecanismo, no geral, envolve a adsorção de um oxigênio proveniente do nosso agente oxidante nesse catalisador metálico, de modo que a gente precisa controlar a força dessa ligação. Também é bastante importante a densidade de oxigênio ativo. Diferentes agentes oxidantes vão possuir diferentes densidades de oxigênios ativos,
que nada mais é do que a porcentagem de oxigênio que está disponível para o processo de oxidação no nosso agente oxidante. E também as propriedades ácido-básicas dos nossos sítios ativos do catalisador. Porque se, por exemplo, a gente vê um catalisador com um sítio ativo muito básico, uma base muito forte, pode ser que aconteça uma reação irreversível. Na realidade, o que a gente quer é que sim, haja uma adsorção, mas que ela seja reversível, que haja depois o processo de dessorção. Bom, então agora já falamos um pouco sobre seletividade e também sobre as reações de oxidação em geral. Podemos seguir e falar sobre as oxidações catalíticas, reações de fundamental importância industrial. Elas dependem de diversos fatores, entre eles a escolha de bons agentes oxidantes. Para exemplificar isso, podemos falar sobre a síntese de aldeídos, ácidos carboxílicos e cetonas a partir de álcoois primários e secundários. Historicamente, essas reações vinham sendo feitas com a utilização de agentes oxidantes inorgânicos, como os óxidos de cromo. Esses agentes, eles promoviam reações que não eram tão seletivas e podiam ter a formação de resíduos tóxicos contendo cromo. Então, nos últimos anos, vem se substituindo esse cromo pelo gás oxigênio e pelo peróxido de hidrogênio, que são agentes oxidantes mais eficientes e sustentáveis. Entretanto, o gás oxigênio ele tem um certo problema, que é o potencial dele de causar explosões. Então, é necessário a observação de protocolos de segurança. Já o peróxido de hidrogênio, ele tem uma aplicação muito interessante no sistema com a silicalita de titânio. Esse sistema, ele é capaz de promover uma oxidação altamente seletiva de álcoois em cetonas e aldeídos, além de promover a epoxidação de alcenos em temperatura próxima ao ambiente. Além disso, o peróxido de hidrogênio, ele tem sido usado em conjunto com catalisadores para promover a oxidação de metano. E ele é considerado um agente oxidante mais verde em comparação com outros, como o ácido sulfúrico. Além disso, ele é muito barato, o que torna a sua aplicação industrial bastante atrativa. Agora, falando sobre escolha de catalisador, essa escolha é fundamental, uma vez que ela vai impactar na seletividade e também no tempo de reação. É necessário observar a disponibilidade do catalisador em larga escala, além do seu impacto ambiental e também da possibilidade da formação de subprodutos tóxicos. Tem sido utilizado catalisadores metálicos, como por exemplo o ferro, o cobre, também o magnésio, vanádio e cobalto. Agora então, falando um pouco sobre as formas de realização dessa oxidação catalítica, ela pode ser realizada através de uma catálise heterogênea ou de uma catálise homogênea. Esses dois processos apresentam vantagens e desvantagens. Na catálise heterogênea, é fácil separar o produto do catalisador, já que eles se encontram em fases diferentes, e é possível realizar um processamento contínuo. Entretanto, a transferência de calor ela é dificultada, e por vezes esse processo apresenta baixa seletividade e atividade. Já na catálise homogênea, é possível realizar esse processo em condições amenas de pressão e temperatura, e ainda com alta seletividade. A troca de calor também é muito eficiente. Entretanto, apresentam-se dificuldades na recuperação do catalisador e também na realização do processo de forma contínua. Então, de fato, o que normalmente é feito é a utilização de catalisadores heterogêneos, que apresentam essa facilidade na separação e na operação em contínuo, porém, busca-se escolher catalisadores que tenham também esses benefícios da catálise homogênea, em especial a alta seletividade e atividade. Agora, falando um pouco das limitações na oxidação catalítica, há a ocorrência do fenômeno da autooxidação, que é, mesmo sem a presença de um catalisador, a ocorrência de uma reação indiscriminada do oxigênio com os substratos orgânicos, com baixíssima seletividade.
o que acarreta, inclusive, na competição com a oxidação catalítica. Além disso, é possível destacar a utilização de matérias-primas e da formação de produtos que podem ser tóxicos ou cancerígenos. No mais, temos o grande problema da baixa seletividade, com poucas reações atingindo uma alta conversão. E isso se dá justamente pela formação de coprodutos, que não necessariamente vão ser interessantes economicamente, e por vezes eles podem ser até tóxicos e causar um impacto ambiental negativo. É por isso que, dentro da oxidação catalítica, é muito importante observar os fatores que vão levar a uma alta seletividade. Então, conseguindo com que se forme o produto desejado com um bom custo-benefício e com um mínimo impacto ambiental. Vimos que a seletividade exerce um papel muito importante nas reações de oxidação. Vamos ver então alguns exemplos de aplicações tecnológicas que vão nos ajudar a ilustrar melhor tudo o que vimos até aqui. Esses exemplos, eles têm sido estudados principalmente para as indústrias de química fina e indústria farmacêutica, que são indústrias que trabalham com substratos que contêm diversos grupos funcionais. Então, a oxidação desses grupos funcionais pode ser uma etapa muito importante para que sejam sintetizados alguns produtos de interesse dessas indústrias. Além disso, essas são indústrias que geram bastante resíduos, então a seletividade ganha um caráter ainda mais importante nesses processos. Como primeiro exemplo, nós temos as oxidações catalisadas por metais nobres e utilizando o oxigênio como agente oxidante. Vamos começar entendendo o que são os metais nobres. Os metais nobres são metais pouco reativos, e a forma que a gente observa isso mais próximo do nosso dia a dia é em relação à resistência ao processo de oxidação, já que metais como o cobre ou então o ferro sofrem bastante com esse processo. Então, entre os metais que são considerados nobres estão o ouro, a prata, a platina e o paládio. Esse processo ele é viável em larga escala, apesar do maior custo do catalisador de metal nobre, devido à utilização do oxigênio como agente oxidante, já que ele é uma alternativa mais barata em relação a outros agentes oxidantes utilizados, como, por exemplo, os hidroperóxidos. Dentre as utilizações dessa catálise estão as oxidações de carboidratos, já que muitas vezes os carboidratos precisam passar por uma etapa de pré-tratamento antes de seguir num processo industrial. Então, dependendo do resultado que se espera do processo de pré-tratamento, esse pré-tratamento pode ser feito a partir da oxidação do carboidrato. Vamos entender como funciona o processo de catálise. Aqui temos representado um grupo hidroxila de um substrato. Esse grupo hidroxila ele vai ser desidrogenado pelo metal, ou seja, a gente vai retirar esse hidrogênio da hidroxila e ela vai ser adsorvida ao metal. Então, o oxigênio ele vai oxidar esse hidrogênio que está adsorvido no metal. E essa estrutura formada, ela volta ao substrato. Aqui, um ponto importante a ser comentado é que o oxigênio, além de atuar como um agente oxidante do hidrogênio que está adsorvido ao metal, ele também pode funcionar como um envenenador da atividade catalítica do metal, ou seja, ele pode acabar com o processo de catálise. Então, a exposição do metal ao oxigênio, além de levar em conta o fator de segurança, como a Ana comentou, deve levar em conta a temperatura do sistema, o pH do sistema e o metal, já que muitas vezes isso pode ocasionar indiferença de seletividade no nosso processo. E é isso que vamos ver agora. Aqui, como exemplo final, nós temos a oxidação de um monossacarídeo, no caso, a glicose. A oxidação da glicose pode levar à formação do ácido sacárico e também do ácido glucônico. Então, pesquisas mostram que, para aumentar a seletividade de formação do ácido glucônico, a gente pode utilizar um catalisador de paládio sobre carbono. Isso acontece porque o oxigênio ele vai envenenar a atividade catalítica do paládio. Então, o ácido glucônico ele não pode ser novamente oxidado, já que essa oxidação leva a diferentes produtos, como, por exemplo, os cetoácidos. Já se a gente utilizar um catalisador de platina sobre carbono, o oxigênio não funciona como um envenenador total da atividade catalítica da platina, já que esse restinho
de atividade catalítica vai levar à oxidação do ácido glucônico, e dessa forma a gente vai ter uma diminuição da seletividade do processo. Uma outra tecnologia que vem surgindo são as oxidações do tipo bioinorgânicas. Conforme a gente comentou ao longo do trabalho, o principal problema de se utilizar gás oxigênio como agente oxidante é o fenômeno da autooxidação. Porém, se a gente refletir um pouco, nós vamos lembrar que diversos organismos utilizam o gás oxigênio, o oxigênio molecular, como agente oxidante nas suas reações de oxidação metabólicas. E aí, o que se identificou é que existem diversos grupos de enzimas naturais que têm a capacidade de realizar essas oxidações de uma maneira altamente seletiva. O grupo que mais se destaca é o grupo citocromo P450. E aí, de acordo com o modo de incorporação de oxigênio no substrato, essas enzimas elas podem ser classificadas como dioxigenases, quando incorporarem 2 oxigênios do agente oxidante no substrato, e monooxigenases, quando incorporarem apenas 1 oxigênio do agente oxidante no substrato. Um exemplo de organismo que utiliza uma enzima desse grupo para catalisar suas reações oxidativas com oxigênio molecular são as bactérias Metilococcus capsulatus. E aí, nesse caso, a enzima que está envolvida é a enzima metanomonoxigenase, junto com um composto ali de ferro. Porém, por mais que as enzimas tenham ganhado bastante espaço na tecnologia e tenham sido amplamente estudadas nesses últimos anos, existem ainda alguns fatores que inviabilizam sua utilização em ampla escala, como, por exemplo, o seu alto custo, ao fato delas serem, no geral, bastante frágeis e de também exigirem condições muito específicas de reação. Por isso, uma outra área que está ganhando muito espaço nos últimos anos é a biomimética enzimática, que basicamente se trata da criação de novos catalisadores, cujo principal objetivo é simular os sítios ativos das enzimas, e aí permitir que hajam reações de oxidação com oxigênio molecular que sejam altamente seletivas. Ou seja, a gente estuda as enzimas, entendem o mecanismo reacional que envolve as oxidações com as enzimas e tenta imitar os seus princípios ativos. Então, fazer a criação de catalisadores metálicos que simulem os sítios ativos das enzimas. Nesse tipo de situação, a difusão na superfície catalítica vai ser, no geral, a etapa limitante da reação. E por isso, quando a gente estiver criando esses catalisadores, vai ser necessária uma alta porosidade, uma extensa área superficial e poros grandes. E aí, para exemplificar, um complexo metálico que foi criado utilizando esse princípio de simular a atividade de uma enzima é o complexo MMPF6, que é produzido com um composto de ferro, um ligante do tipo M e zircônio. Por fim, a gente consegue então concluir que as oxidações catalíticas são extremamente importantes na produção de diversos químicos que a gente tiver interessado e que desenvolver mecanismos que estabeleçam uma maior seletividade para essas reações é extremamente importante. Por isso, nós esperamos que esse seminário tenha sido útil para introduzir vocês nesse assunto e para permitir que vocês, caso queiram, se aprofundem depois. Então, muito obrigado pela atenção e até mais.